Eu tenho 3 partes da mensagem que eu quero dar a você aqui hoje. A primeira delas primeiro eu quero te mostrar a respeito do pecado de um homem chamado Eli. Está em 1 Samuel capítulo 3. Pecado de Eli. Eu quero falar para você aqui hoje a importância de você trazer Deus para as suas batalhas, de você trazer Deus para a sua vida, de você trazer Deus para os seus sonhos e assim por diante. Amanhã eu vou falar para você sobre a importância de você mudar a sua mente. Por isso que eu digo que segunda-feira não é para vir com todo mundo, só quem quer ter a mente mudada e começar a ter atitude vencedor. E na terça-feira eu vou falar sobre a mudança de espírito. Hoje eu quero falar sobre a importância de Deus estar na sua batalha. O Eli cometeu um terrível pecado, pessoal. 1 Samuel capítulo 3. Primeiro livro de Samuel capítulo 3. Só deixa aberto que o versículo eu falo já para você. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu resumir a história. Naqueles dias, o sacerdote, o homem de Deus, era um homem chamado Eli. O Eli, ele era sacerdote, o sacerdote também era profeta, também era juiz e também era o rei. No sacerdote, colocava ou estava nele toda a autoridade de rei, autoridade de juiz para julgar as causas, autoridade de homem de Deus para poder interceder a Deus. Só que o tempo passa e o Eli era um homem rigoroso, pessoal. Um homem tão rigoroso que um dia, quando a Ana, a mãe do garoto Samuel, ela foi à igreja, ela ainda estéril, e ela começou a orar a Deus, mas diz a Bíblia que ela não pronunciava som, ela só mexia a boca. O Eli era tão rigoroso que quando ele de longe, ele viu que a Ana estava orando, mas só mexia a boca, pensou que ela estava bêbada. E como diz a expressão popular, esculhambou com a mulher. Falou: mulher, você vem bêbada para a igreja? Vai embora daqui. A Ana falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Você vê, tão rigoroso era o Eli, pessoal. Era um homem tão rigoroso que até o jeito de falar o incomodava. Só que o tempo passa e o Eli se torna velho. E quando a Bíblia diz velho, Deus não está se referindo à idade. Ou agora, por exemplo, nós estamos pelo menos algumas horas mais velhos do que quando nós acordamos. É o ciclo da vida. A cada minuto que passa, nós vamos envelhecendo, cada dia, cada hora. Isso é lindo, não há nada de errado. Isso é o ciclo da vida. Você deve se lembrar quando você era garoto, brincava na rua. Não sei como foi a sua infância. Você deve se lembrar quando você conheceu o teu marido ou a tua esposa. Você deve se lembrar de vários fatos. Isso é o ciclo da vida. Eu falei de ontem, agradecendo o pessoal que veio. Já passou, já é história. Então, a velhice natural, isso vem para mim, vem para você. Qualquer um pode passar, vai viver isso. Mas a velhice de Eli foi uma velhice espiritual. Ele que era um homem tão rigoroso, que levava as coisas de Deus com tanto zelo, que zelava tanto pelas coisas de Deus, que quando a pessoa chegava e não se portava do jeito honroso, ele chamava atenção. O tempo passa, e ele agora diz a Bíblia que ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos se perderam. Diz a Bíblia que eles cresceram, não tiveram um pai presente, um pai que disciplinasse. Sabe aquele tipo de pessoa que corrige todo mundo, mas não olha para dentro de casa? Assim foi Eli. Era uma pessoa tão rigorosa que todo mundo que aparecia, que se comportava de uma forma diferente, ele chamava atenção. Ei, não faz isso, não faz aquilo outro. Um ditado popular: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então Eli, ele deixou os filhos dele se perder. E se perdeu, pessoal. Porque os filhos dele cresceram, começaram a fazer coisa errada. Eu estou resumindo a história, está desde o capítulo 2, depois você lê tudo. Diz que as mulheres faziam filas do lado de fora da igreja, do templo da época, para poder se deitar com os filhos do pastor, que o pastor na época era o Eli. Imagine que coisa horrenda. Eram filas e mais filas. As mulheres ficavam do lado de fora, diz a Bíblia, esperando. Entrava uma, saía outra, e vinha e saía, e todo mundo via aquilo. Aquilo causou um escândalo tremendo.
E a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote Eli, vendo aquilo, ouvindo aquilo, nada repreendeu. E aqui foi o pecado dele. Capítulo 3, versos 13. Eu estou resumindo a história, depois você pode ler completo. Diz, capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 13. Diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade é pecado, de que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha aqui para o pastor, eu estou resumindo para você entender o recado de hoje. Diz que o Eli era um homem tão rigoroso, que quando Ana ora a Deus, ela só mexia a boca, ele repreende a Ana. Mas agora os filhos dele, diz a Bíblia que deitava-se com as mulheres dentro do templo. Diz a Bíblia que os filhos do Eli, eles tinham um garfo de 3 pontas, chamado tridente, que eles metiam o garfo na panela e pegavam para si o melhor da carne. Naquela época a oferta oferecida não era em forma de dinheiro como é hoje. Naquela época a oferta era dada em forma de animais, de bois, de pombas, de cordeiros e outras coisas mais. Pegava-se aquela carne, oferecia-se a Deus, aquela fumaça que subia era como se fosse um louvor a Deus, uma oferta a Deus. O que ficava da carne, o que sobrava entre aspas, daquele churrasco, daquela carne, era para o uso da casa do Senhor, para o sustento de todo mundo que vivia da obra. E diz a Bíblia que os filhos de Eli, eles se deitavam com as mulheres, pegavam do garfo, comiam da carne que não devia fazer. Aquilo não era para eles, aquilo era para Deus, mas eles pegavam para eles o que era para Deus. E o Eli, vendo aquilo, ouvindo aquilo, todo mundo sabia daquilo, a Bíblia diz que ele nada fez para repreender. Preste atenção, Eli não pecou, ele não adulterou, Eli não mentiu. Eli, pastor, qual foi o pecado de Eli? Ele foi omisso. O pecado necessariamente foi dos filhos, mas diz a Bíblia que ele, sabendo, ele não repreendeu. Existe um pecado muito grave que tem acontecido hoje na vida de muita gente. Você sabe do que você tem que fazer, mas você não faz. E às vezes você se esconde atrás de uma falsa religiosidade. Porque o Eli, quando ficou velho, e eu falei que o velho de Eli, dele foi físico, o nosso é espiritual. Você tem que tomar cuidado para você não envelhecer na sua fé, a ponto de você achar que é excesso de zelo. Não, pastor, acontece, eu posso fazer isso sim? Não, isso é excesso de zelo. Não tem problema não, se eu falar mal, se eu contar uma mentirinha por uma boa causa, se eu encobertar um erro. Bem, o Eli fez isso. Vendo o erro dos filhos, ele nada fazia. A Bíblia fala em Levíticos capítulo 5. Marca essa página aqui que a nossa lição está aqui, né? Vamos lá para Levíticos capítulo 5. Levíticos é bem fácil de achar, viu pessoal? Lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Então, terceiro livro da sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala a respeito. Livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. Livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. O que eu quero pontuar para você aqui hoje. Primeiro, o pecado de Eli. Qual foi o pecado dele? Necessariamente ele não fez nada, e esse foi o erro dele. Ele sabia o que fazer, tinha o que fazer, deveria ter feito, mas não fez. Então nós podemos estar cometendo um pecado, e quando você peca, você sofre, seus filhos sofrem, sua família sofre, tudo à sua volta vai sofrer. O pecado de Eli trouxe derrota para ele, trouxe derrota para os filhos dele, trouxe derrota para o povo daquela geração, por causa do pecado desse homem chamado Eli. O seu pecado vai trazer derrota para a sua casa. O seu pecado vai trazer derrotas para a sua família. O seu pecado fará com que a sua família sofra por causa do seu pecado.
A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, visto que se esquecestes da lei de Deus, Deus vai se esquecer de você e vai se esquecer dos seus filhos. Quando você vive na prática do pecado, Oséias 4:6, Deus se esquece de você e se esquece da sua família. Deus se esquecer de você é justo. Você errou, você está pagando por isso. Mas Deus se esquecer dos seus filhos porque você não andou com Deus, é maldade, não de Deus, da sua parte. Você entender que se eu não andar com Deus, por minha causa, a minha família vai sofrer. Ande com Deus, pessoal.